Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá. Graziela e suas amigas chegam a ter uns caras. Graziela e Emiliano se conhecem. Florzinha diz a Adrian que a Zenaida estava chorando sem parar por culpa dele. Adrian diz a Florzinha que não pode iludir a Zenaida, pois não está apaixonado por ela e sim por outra. Flor diz que Graziela não se importa com o amor dele e nem com nada. Ele diz que Graziela o ama e naquela sacada tiveram vários encontros. Se beijaram e ela disse que lhe amava. Flor diz que ele precisa se apaixonar outra vez, pois ali há muitas mulheres bonitas que seriam felizes se casando com ele. Ele diz que não consegue amar outra. Adrian fala que irá atrás da Graziela e que decidiu viajar para a capital. Flor diz que seu pai não vai deixar. Adrian diz que o pai já sabe e lhe autorizou a viajar. Flor se entristece ao saber que ele vai viajar. A Aurora pede que a mãe não lhe espere para almoçar, pois ela toma café muito cedo. Socorro diz que prefere esperá-la, pois não gosta de almoçar sozinha. A Aurora diz que de hoje em diante, Dominga e Esmeralda irão acompanhá-la. Socorro diz que quer isso, mas hoje elas foram almoçar com as freiras. Socorro e Aurora comentam entre si que gostam muito de Esmeralda. A Aurora fala que está ansiosa para o nascimento do filho de Esmeralda. A Aurora comenta que quando se casar, terá vários filhos. Socorro diz que já está na hora dela ter um namorado e o Luiz sempre anda atrás dela. A Aurora revela que o Luiz é só seu amigo. Lucília diz a Esmeralda que à tarde se revezam para ajudarem a irmã Camila com os bebês, pois ela dá banho neles, os vestem e dá mamadeira. Esmeralda diz que quer aprender a fazer tudo isso. Irmã Lucília a aconselha a já começar a fazer, para se acostumar quando tiver o próprio filho. Joana vai à casa de Lúcio Malavé. Ela diz que trouxe uma notícia muito importante e o comunica que acabou de ver a dona Fátima saindo do cartório civil. Joana comenta que o secretário do juiz veio lhe perguntar o que será necessário para anular o casamento da Esmeralda com o doutor Penha Real. Dominga comenta com Branca que ela encontrou Esmeralda muito rápido. Branca diz que Deus lhe trouxe até ali. Crisanta diz que as duas estavam sofrendo demais. Branca dá um dinheiro para Dominga. Esmeralda diz que não precisam e pensaram em procurar um trabalho. Branca pede que ela aceite sua ajuda. Dominga diz que elas têm dinheiro, pois José Armando a deu. Esmeralda diz que quer pagar tudo ao José Armando. Branca diz que irão resolver tudo isso. Branca e Crisanta decidem levá-las para casa onde elas moram. Enquanto isso, Fátima fofoca com Rodolfo e diz que ele já deve saber que Branca encontrou Esmeralda. Rodolfo diz que já sabe. Fátima diz que foi ao cartório civil da cidade investigar o que precisam para anular o casamento de José Armando e Esmeralda. A empregada avisa Graziela que a mãe dela foi à casa de Branca. Branca e Crisanta conhecem a casa de Socorro, onde Dominga e Esmeralda estão ficando. Socorro conta a história de seu marido para elas e fala que após a morte dele, conseguiu o emprego de zeladora. E aos poucos, conseguiram seguir em frente, ela e sua filha Aurora. Socorro avisa que sua filha trabalha de manhã e estuda à tarde, desenho têxtil. Dominga diz que se Esmeralda se esforçar, poderá estudar isso também. Dominga comenta que Esmeralda está aprendendo as letras e a formar palavras. Esmeralda diz que logo logo poderá escrever o seu nome e o do seu filho. Lúcio Malavé se refugia no álcool enquanto pensa em Esmeralda. Fátima diz a Graziela que fica feliz por ela ter saído com as amigas. Graziela diz que conheceu uns amigos da Doris e irá sair com um deles. Fátima diz que logo José Armando estará livre e não perde a esperança deles se casarem. Graziela pede que a mãe largue disso. Rodolfo diz a Graziela que não quer que ela comprometa os sentimentos. Graziela diz que o José Armando ama a Esmeralda. Rodolfo diz que isso não foi possível e que os dois serão livres e cada um seguirá seu próprio caminho. Graziela diz que não é o destino do José Armando
Rodolfo diz que sempre achou isso. Branca e Crisanta chegam. Branca avisa que esteve com sua filha. Graziela diz que fica muito feliz por ela ter encontrado a filha. José Armando chega ao escritório. Fátima diz que seria um incômodo enorme se José Armando e Esmeralda vivessem no mesmo teto. José Armando diz que pode morar no seu apartamento, pois lá pretendia realizar o sonho de amor ao lado de sua mulher amada, mas agora viverá sozinho. Crisanta os avisa que o jantar está servido. Graziela pergunta se José Armando irá procurar Esmeralda. Ele diz que não adianta. Ela pede que ele não seja covarde e lute pelo amor. Adrian canta novamente e se lembra de sua amada Graziela. Ofélio o espia e diz sozinho: esse aí continua como os gatos, cantando de noite para quem não deve. Esmeralda segue aprendendo as letras do alfabeto. A Aurora ajuda a amiga e a parabeniza por ela continuar aprendendo. Esmeralda diz que se for operada e conseguir ver, quer estar um pouco adiantada. Esmeralda fala que conseguirá ler com o método do Braille. Esmeralda fala que quer ser operada depois do nascimento do seu filho. Aurora diz que Deus fará o milagre dela conseguir ver. Esmeralda diz que será uma grande emoção. José Armando segue inquieto. Branca vai ao quarto do filho e o entrega o endereço de onde Esmeralda está ficando. Ela diz que ele sabe o que precisa fazer. Minutos mais tarde, José Armando acaba indo até a casa onde Esmeralda está ficando. Ela o recebe e pergunta quem é. José Armando a chama de meu amor e a surpreende com um abraço. Esmeralda fica surpresa e arregala os olhos. José Armando quase a beija. A Aurora aparece e percebe que o marido da Esmeralda está ali. A Aurora pede que ele fique à vontade. José Armando pergunta por que ela fugiu e se não via solução para eles dois. Esmeralda diz que pensou em ir para longe para evitar mais tormentos. Ele diz que esse assunto merece mais esforço e vontade por parte deles dois. José Armando diz que precisam conversar e chegar a um acordo. Ela diz que ele já disse tudo e colocou entre eles dois um obstáculo insuperável. Ele afirma que foram as circunstâncias, uma armadilha preparada pela vida. Esmeralda diz que são coisas que ele não pode aceitar e ela não pode resolver. Ela diz que quase perdeu o bebê que ele despreza, mas Deus não quis que fosse assim e por isso o bebê se salvou. Esmeralda diz que a irmã Piedade lhe ajudou. Esmeralda fala que essa criança é inocente e não tem culpa de nada. José Armando começa a ter ciúmes do próprio filho e pergunta se Esmeralda também ficaria feliz se o Lúcio Malavéry estivesse ali. Esmeralda diz que não compreende as perguntas dele. Ele diz que ela tem consideração demais por esse infeliz, que destruiu a vida deles. Ele a recrimina por ela ter procurado Lúcio no hospital. Esmeralda fala que não é ingrata, pois Lúcio cuidou dela, e tudo que sabe foi graças a ele. José Armando pergunta se ela também agradece por Lúcio tê-la enganado, dizendo que a cegueira dela não tinha solução, para que ela não visse o rosto deformado dele. A Aurora comenta com a mãe que o marido da Esmeralda é muito gato. Socorro diz que espera que eles se entendam e que esse rapaz consiga convencê-la a ir para casa. A Aurora diz que prefere que Esmeralda fique ali, pois está gostando muito da companhia dela e da Dominga. Adrian segue sofrendo. Ele informa o pai que vai viajar amanhã mesmo. Dionísio pede que ele tenha cuidado, pois a cidade grande é perigosa e há muitas tentações que, se não souberem desviar, podem acabar tendo problemas. Fátima manipula Graziela e pede que ela siga frequentando o ambiente que sempre frequentou e que saia e cultive as amizades, pois ela se sentirá muito bem com elas. Graziela diz que na casa dos seus tios ela se irritou pelo tio da Doris tê-la chamado para sair. Fátima pede que ela se divirta e saia com os amigos e namorados, mas que seja discreta e nem namore sério com ninguém, pois Rodolfo e ela não perdem a esperança de que ela se case com José Armando. José Armando diz a Esmeralda que esse infeliz não merece ser mencionado por ela e muito menos ser defendido por ela. Esmeralda diz que Lúcio
é um pobre ser humano, arrastado por uma paixão doentia. Ele causou uma grande dor, mas acha que ele merece compaixão. José Armando pergunta se ela seria capaz de perdoar esse traste. Ele diz que para ele é um tormento pensar que ela não compartilha os sentimentos e que ignora o amor, e ainda há essa coisa que a une com o Lúcio. Esmeralda diz que isso ficou no passado e pede ao José Armando para pensar em que tudo isso foi um sonho ruim e que não deixou nenhuma ferida entre eles. José Armando diz que quando ver ela com a criança nos braços, começará a pensar que ela está acariciando o Lúcio Malavé. Esmeralda pede que ele cale a boca e não diga essas coisas. Ele começa a chorar. Esmeralda diz que essa criança poderia ser filho dele. Ele diz que ela disse claro. Poderia, e sempre estaria tentando adivinhar. Esmeralda fala que foi por isso que fugiu dele, para evitar esse tormento e sofrer em paz. Ele pergunta se não existe solução possível para eles. Esmeralda pergunta qual. Ela avisa que tudo isso está fora das mãos deles e está nas mãos de Deus, pois seu filho vai nascer, e mesmo ele não aceitando, não pode fazer nada. Ela pede que ele não a procure nunca mais e que siga o próprio caminho de agora em diante. Ele sai bem choroso. Ela percebe que ele saiu e também chora muito. Esmeralda diz a Dominga que o José Armando esteve ali, mas só brigaram ainda mais. Esmeralda diz que isso não tem mais solução e seu amor com o José Armando é impossível. Dominga abraça a menina. Esmeralda diz que queria que Dominga soubesse que agora ela quer esquecer o José Armando. Rodolfo diz a José Armando que não pensou que essa situação fosse afetá-lo tanto. José Armando diz que está desesperado e queria dominar seus sentimentos e aceitar Esmeralda de volta para serem felizes, mas aquele bebê ficará entre eles como um intruso e um inimigo que destruirá a felicidade deles. José Armando diz que não pode viver assim com a Esmeralda e também não quer ficar sem ela. Ele fala que ama a moça com todas as suas forças. Na manhã seguinte, Esmeralda prefere não tomar café. Aurora e Socorro ficam passadas. Dominga comenta que Esmeralda acordou muito triste, soluçando de tanto chorar. Socorro lamenta que Esmeralda não queira comer nada. Ela também lamenta que Esmeralda não tenha se resolvido com o doutor. A Aurora diz que o José Armando é um bobo. Socorro pede que a Aurora não dê pitaco nesse assunto. A Aurora diz que quando se ama de verdade, lutam por esse amor contra tudo e todos. E se fosse o José Armando, lutaria. Melésio anda no campo, feliz da vida por ter pegado uma carta que Esmeralda mandou. Adrian arruma suas malas para viajar. Florzinha está triste pela partida do irmão. Ela o abraça e segue chorando. Ele pede que ela pare com isso e não chore. Flor diz que ele não está acostumado a ficar sozinho e tem medo dele ficar doente na capital. Adrian diz que se ficar ali, aí sim que morrerá de dor. Por isso precisa ir atrás de Graziella, segui-la, até longe. Flor diz que ele a deixa triste quando fala assim. Ela pergunta até quando ele continuará assim. Adrian diz que até saber que ela o ama e poder levá-la com ele ou até perdê-la para outro. Flor diz que ele não pode sofrer mais. Melésio chega à casa de Florzinha e avisa que chegou uma carta de Esmeralda. Florzinha fica muito feliz. Florzinha lê a carta, onde Esmeralda avisa que a irmã Lucília escreveu a carta e que lhe ajudou e ajudou muitas pessoas. Ela informa que está bem e deixa o endereço do local onde está com Dominga. Ela manda um beijo pro Firmino e pro Melésio. No orfanato, Esmeralda cuida de um dos bebês. Piedade diz que ela está aprendendo muito rápido. Esmeralda revela que dá muito trabalho cuidar de uma criança, mas gosta muito de segurá-los em seu braço. Piedade diz que os bebês são a maior ternura que existem. Esmeralda pergunta por que Piedade não se casou e formou uma família, pois percebeu que ela adora as crianças. Piedade diz que teve uma família e casou e teve um filho, mas o perdeu. Ela fala que seu marido morreu numa viagem. Ela tinha 7 meses de gravidez, mas tudo foi inútil e seu bebê morreu. Piedade diz que desde aquele dia renunciou à vida mundana e se consagrou aos serviços de Deus e divide seu amor entre as crianças daquela casa. Jacinta decidirá ao mercado.
Tomás pensa em levá-la, mas ela diz que não precisa. Fátima comenta com Branca que todos são madrugadores. Branca avisa que José Armando saiu de madrugada para trabalhar e o Rodolfo foi resolver problemas com o tabelião a respeito da escritura da casa que compraram no litoral. Crisanta chega ali e dá bom dia para Fátima. Branca avisa Fátima que vai comprar roupas para Esmeralda e irá preparar o enxoval do seu neto. Fátima decide acompanhá-la. Amélia avisa Branca que José Armando está no telefone. Crisanta pergunta a Fátima sobre Graziela. Fátima diz que ela ficou dormindo e que hoje tem o almoço com os amigos, e ela quis se arrumar tranquilamente. Fátima comenta que tem aparecido muitos pretendentes na vida de Graziela. José Armando avisa a mãe que não chegará a tempo para almoçar. Branca pergunta o que ele falou com Esmeralda. Ele diz que conversaram e prefere dizer tudo isso depois que chegar em casa. José Armando ressalta que Esmeralda se importa mais com esse Lúcio Malavé do que com ele, e a relação deles já não tem mais jeito. Crisanta diz a Fátima que não entende porque ela insiste em fazê-los ver que Graziela está morrendo de amores por José Armando, sendo que, na verdade, Graziela ama o Adrian. Fátima pede que ela calhe a boca e avisa que aquilo foi uma bobagem que a Graziela já esqueceu. Fátima diz que mais cedo ou mais tarde, José Armando voltará para Graziela. Crisanta diz que ele ama a Esmeralda. Fátima comenta que Rodolfo está muito interessado na anulação do casamento de Esmeralda com o José Armando. Crisanta diz que fica triste com isso, porque Rodolfo deve estar travando uma terrível batalha contra si mesmo. Fátima ressalta que Rodolfo sempre sabe o que faz. Crisanta diz que pelo menos ele pensa, porque a força do sangue é mais forte que a imensa arrogância que Rodolfo sente. Rodolfo fala com o Dr. Dias Merão e diz que precisa conversar com ele a respeito do casamento do seu filho com Esmeralda. Esmeralda diz à irmã Piedade que se sente muito indefesa e não consegue compreender por que lhe aconteceu tantas desgraças. Irmã Piedade diz que não podem pôr em julgamento os desígnios de Deus, pois só ele é misericordioso e sabe o que é mais conveniente. Piedade diz que não é só o amor de um homem que ajudará ela a enfrentar o mundo, pois tem o amor do filho dela e dos pais, que acompanharam ela por toda a vida, e acima de tudo, o que a sustenta, e o amor de Deus. Melésio almoça na casa de Florzinha e aproveita muito a comida. Adrian diz que já vai sair. Adrian se despede de Melésio. Melésio pede que ele vá logo. Melésio pergunta para onde Adrian vai ir. Florzinha avisa que Adrian vai ir para a capital. Melésio diz que está preocupado e quer levar a carta da sua rainha para o Firmino ler. Florzinha diz que vai escrever uma carta para Esmeralda e pedirá para o Adrian entregar para ela. Zenaida corre atrás de Adrian e diz que soube que ele vai ir embora. Ele diz que vai ir daqui a pouco. Ela pede que ele não a deixe. Melésio diz a Florzinha que vai cortar umas flores para o Adrian levar para sua rainha. Lúcio e Malavé aparece. Eles se assustam. Malavé pergunta o que eles sabem da Esmeralda e se tem notícias dela. Florzinha diz que não soube de nada. Melésio diz o mesmo. Melésio fala que está triste e veio ver a Florzinha para saber se ela recebeu uma carta, mas não. Flor garante que não soube de nada. Malavé pede que ela o informe quando souber notícias de Esmeralda, pois quer saber algo dela e do seu filho. Florzinha diz que o filho da Esmeralda é do José Armando e não dele. Lúcio pede que ela calhe essa boca e diz que esse filho é seu, e pro bem da Esmeralda e pelo dela, ela precisa contar tudo o que souber para ele. Adrian pede que Zenaida não chore e que supere tudo isso. Ele elogia a beleza dela e diz que algum dia ela conhecerá alguém que a ame de verdade. Ela chora e diz que nunca irá esquecê-lo. Ele agradece pelo carinho dela e diz que não vai esquecê-la. Ele dá um beijo na bochecha dela. Amélia avisa Fátima que o Tomás já foi embora e pediu para ele não esperá-la. Fátima agradece. Branca diz que Fátima ficará para o almoço. Amélia pergunta o que pode comprar no mercado. Branca diz que fará a lista. Fátima diz a Crisanta que espera que essa tenha sido a última vez que falaram do Adrian. Crisanta diz que não entende porque Fátima quer que José Armando e Graziela se casem, sendo que ele ama a Esmeralda e a Graziela é apaixonada pelo Adrian. Fátima pede que ela não diga esse nome. Fátima afirma que se Graziela não se casar com José Armando, se casará com outro rico dali.